Dono do meio de campo, Diego Pituca chega para ser o primeiro reforço Santos para 2024. Conheça um pouco mais sobre o meia depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligado no YouTube, hoje trago mais um vídeo no nosso canal. Vamos falar sobre o meia Diego Pituca, 31 anos, que tem o seu retorno já programado para 2024 à equipe do Santos. Mas antes de falar do Diego Pituca, pedindo para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O nosso Fala Adriano Esporte Clube está ao vivo todas as sextas-feiras, sempre às 21 horas. O Diego Pituca, jogador de 31 anos, teve boa passagem pelo Santos e estava jogando no futebol japonês, né? Jogando como volante, jogando como meia central. O jogador teve grande destaque na equipe do Kashima Antlers do Japão e tem o seu retorno já para 2024, onde vai reforçar o meio de campo do time de Marcelo Fernandes. Então, um jogador que já é conhecido pelo torcedor santista, volta às suas origens, o Diego Pituca, onde ele teve bom destaque jogando pela equipe santista. Então, o Diego Pituca chegando para ser o primeiro reforço. Aliás, o meio de campo santista vai ser um meio de campo de muito respeito. Tem o Thomas Rincon, tem o Jean Lucas e agora com a chegada do Diego Pituca reforça mais ainda esse meio de campo santista para 2024, montando assim um bom meio de campo. Agora de repente faltando só o meia mais de armação para poder fazer essa ligação entre o meio de campo e o ataque. Ou seja, o Santos acertou em cheio em trazer de volta o Diego Pituca, que teve boas passagens. O torcedor santista lembra muito bem do Diego Pituca. O mapa de calor do jogador jogando no futebol japonês aponta, né? O jogador que teve um jogador de muita movimentação no futebol japonês, dá para perceber pelo mapa de calor dele, que é um jogador característico do Diego Pituca, um jogador que se movimenta muito, na hora na esquerda ou na hora direita, pisa bastante na área do adversário, é um jogador que sabe, tem a marcação também como um dos seus fortes, um jogador que marca muito bem, tem boa saída de jogo, e aí o mapa de calor do jogador aponta, né? Um jogador que teve bastante movimentação. No futebol japonês ele jogou um pouquinho mais atrás, jogou muitas das partidas como volante, jogou também como meia central, sabe? Mas sempre com uma característica de saída de jogo, de saída para o jogo com muito mais velocidade na transição entre o meio de campo e o ataque. A posição detalhada do jogador jogando pelo campeonato japonês aponta que a posição principal do Diego Pituca jogando no futebol japonês é o meia central, mas jogou muitas das vezes como aponta ali a posição secundária, jogou muitas das vezes como um volante, né? Jogamos como volante, sempre teve um apoio de um jogador um pouco mais à frente, mas o Diego Pituca jogou nas duas posições com muita frequência também, de volante também. A grande maioria dos seus jogos jogou como meia mais central, fazendo essa ligação entre meio de campo e ataque, sendo um jogador inclusive das bolas paradas do time japonês. Era todas as faltas, todos os escanteios e bolas paradas, inclusive de pênalti, eram nos pés do Diego Pituca. Quando já começa a acompanhar o jogador tendo a sua saída de jogo, né? Já como é característico do Diego Pituca, a saída de jogo em velocidade. O jogador já sabe, é um jogador canhoto, tem a saída de jogo, sabe receber essa bola ali entre os dois zagueiros para começar uma armação de jogada. Então é um jogador interessante que chega um pouco mais experiente a essa equipe de Vila Belmiro. O Santos que precisa de um jogador com bastante experiência, como é o caso do Diego Pituca, sabe sair pro jogo e tem bastante qualidade técnica no seu pé esquerdo, que é o pé dominante do jogador de 31 anos. O Diego Pituca foram 108 jogos nessa passagem do Diego Pituca jogando pelo futebol japonês, foram 10 assistências e 8 gols marcados. Na atual temporada, em 2023, foram 30 partidas, 3 gols marcados e apenas uma assistência. Números mais tímidos do Diego Pituca nessa última temporada, mas um jogador que tem, como eu falei, um jogador que tem muita movimentação, aliás, titular absoluto do Kashima Antlers do Japão, desde quando o Pituca chegou à equipe japonesa, ele sempre foi titular, nunca perdeu a posição, só uma vez ou outra, de repente, como está lesionado ou suspenso, mas um jogador que tem bastante destaque na equipe japonesa, não vai renovar o seu contrato. O Santos foi lá e já fez o pré-contrato com o atleta, então ele chega para ser o primeiro reforço do Peixe para 2024. Repetindo, então, é um jogador que tem muito respeito do futebol japonês, titular absoluto da equipe do Kashima, então o Santos acerta em trazer o jogador aí de 31 anos, um pouco mais experiente, o Diego Pituca. Quando já começa a ver as interceptações, se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like para que chegue mais e mais torcedores do Santos. Jogador que, jogando como volante, jogando como meia central, jogador que tem muito desarmes, né? Aliás, o número de interceptação e desarmes do Diego Pituca na atual temporada é muito alto. O jogador chegou a liderar e muitas vezes
durante o campeonato esse quesito, né, de interceptação e também de desarme, jogador que tem essa característica, até porque o marcador, um jogador de meio de campo tem essa característica de marcação, né? O Diego Pituca, e inclusive ele já sai, a sua interceptação é interessante que ele já rouba e já sai pro jogo, né? Um jogador que não tem dificuldade, né, nesse quesito de velocidade, então ele já rouba a bola, já intercepta o ataque do adversário e sempre sai em velocidade para ajudar nessa construção de jogada da equipe japonesa. Então o Diego Pituca, que teve bons destaques no futebol japonês, eu assisti para poder montar esse vídeo, assisti alguns jogos do Diego Pituca, jogos inteiros do Diego Pituca, deu para perceber a qualidade técnica que o jogador tem, assim como ele exercia aqui no Brasil, o Diego Pituca levou essa característica para o futebol japonês e lá é um jogador respeitadíssimo, titular absoluto da equipe japonesa, um jogador que dá muitas assistências, um jogador que embora teve um número tímido nessa temporada de assistências, mas no decorrer da sua temporada, na sua passagem de futebol japonês, deu boas assistências como essa, um jogador que consegue encontrar o jogador no vazio, o seu pé esquerdo, que é o pé dominante, é muito bom nesse quesito, tem boa visão de jogo o Diego Pituca, é um jogador que sabe jogar um pouco mais à frente, de repente até como camisa 10 ele sabe jogar e consegue dar passes e consegue achar um companheiro em posições melhores para marcar o gol. O Diego Pituca que esse passe, principalmente, esse jogo foi sensacional, ele recebeu a bola no meio de campo ali, achou o jogador no vazio e aí o jogador japonês foi lá e acabou marcando esse lindo gol para a equipe do Kashima Antlers. Então ele chega à equipe do Santos com boas credenciais para 2024, vai reforçar muito esse meio de campo do Santos, repetindo, né, um meio de campo de muito respeito. Diego, vai ter aí o próprio Diego Pituca, vai ter o Thomas Encon, o Jean Lucas, e de repente o Santos indo atrás de um jogador que para fazer essa armação de jogada, fica o meio de campo de muito respeito, o meio de campo santista para a temporada 2024. O Diego Pituca é o jogador das bolas paradas da equipe japonesa, né? Um jogador que é o jogador das bolas paradas tanto nas faltas, inclusive nos pênaltis, como a gente está vendo por aí. É um jogador que sabe, tem essa característica, dominante, o chute de fora da área também é uma das suas virtudes, sabe chutar muito bem de fora da área, e aí quando vai na área para fazer o gol, ataca o espaço vazio, e aí acaba chegando como um homem surpresa, vindo de trás para fazer gols como esse, né, o Diego Pituca, e tem o chute de fora da área como uma das grandes virtudes. Aliás, nas suas últimas partidas pelo futebol, pelo Kashima Antlers, pelo futebol japonês, fez um lindo gol de fora da área, esse gol que você vai ver agora, um lindo gol, ele dominou, e aí de pé esquerdo bateu muito forte para vencer a marcação ali e vencer o goleiro adversário. Então, Diego Pituca, bom jogador, bom volante, bom meio de campo, que chega a essa equipe do Santos para reforçar a equipe de Marcelo Fernandes para a temporada 2024. Meio de campo do Santos, meio de campo de muito respeito agora com a chegada do já conhecido Diego Pituca, mas um jogador diferente, que jogou no futebol japonês uma função um pouco diferente, mas chega a equipe do Santos então como um grande nome, um primeiro grande reforço para a temporada 2024. Gostou do vídeo do Diego Pituca? Se você tiver gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva, porque é importante sua inscrição. Aliás, você é peça fundamental na nossa engrenagem. Nós temos uma meta e nós temos que atingir essa meta ainda em 2023. E como sempre falo, você é a nossa peça fundamental na nossa engrenagem. Hoje falamos sobre Diego Pituca, 31 anos, jogador que retorna à equipe santista para ser então o primeiro reforço para 2024. O nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá então. Tchau, tchau.